Preciso falar contigo. Tem alguma outra pessoa aqui na sala? Pois o que eu preciso te dizer é muito sério. Eu quero que fique no anonimato, só entre nós. Não pode sair daqui. Talvez você está estranhando esse meu jeito de me apresentar, né? Mas hoje eu quero falar, dentro do nosso trabalho, nosso programa de vida nova, da Pastoral da Sobriedade, eu quero falar de um sentimento que está impedindo dos pais e dos familiares buscarem ajuda para os seus dependentes químicos, ou quem quer que seja, que é o sentimento da vergonha e muitas vezes do medo, da insegurança. Os pais nos procuram, eu falo pais, né, porque geralmente são os pais, mas os filhos também nos procuram nesse sentido, dizendo que precisam falar conosco, com a gente, com alguém que trabalha lá, mas tem que ser no anonimato. Pois olha, alguém falou para eles que lá na paróquia São Jorge de Curitiba tem um trabalho com um grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade e que lá podem encontrar uma cartilha que vai ajudar o seu familiar a se libertar das drogas, vai se libertar do alcoolismo, sem expor ele ao público. Tudo no anonimato, tudo perfeito, ele vai sair do seu uso num trabalho assim como num trabalho de piscar de olhos. Então eu sempre falo nas minhas palestras que a gente diz assim, o familiar se depara com um abacaxi dentro de casa. Descobre que o seu ente querido está usando droga. O chão dele some, desaparece. Então ele pega este abacaxi, que muitas vezes se chama filho, marido, esposa, quem quer que seja, da sua responsabilidade. Ele pega este abacaxi cheio de espinhos, né? No anonimato, ele chega lá num cantinho, te chama, te procura. Olha aqui, meu amigo, eu soube que o senhor descasca abacaxi. Então está aqui o meu abacaxi, né? Não é assim. Na dependência química, você já perguntou para o seu familiar que usa droga se ele tem vergonha de ir na biqueira buscar a droga? Se ele tem vergonha de usar, cheirar a cocaína, queimar o crack junto com outras pessoas? Ele não tem. Ele é livre lá. Ele perde a vergonha, ele perde o sentimento, ele perde tudo. Agora, você que está sofrendo porque está fechado dentro de quatro paredes, sabendo que o teu familiar usa droga, está morrendo antes que ele e continua escondendo o uso da droga do seu familiar. Então, que droga de vida que você leva? Não é a droga que o seu familiar usa, mas que droga de vida que você leva porque você não procura ajuda. Eu te faço uma comparação. Se porventura dentro da tua casa um dos familiares, por infelicidade, né, apresentasse uma doença grave, um câncer, vamos dizer assim, todos os familiares iriam se unir em prol daquele familiar, inclusive ele, o doente. Iriam procurar o melhor especialista, iriam fazer tratamento, iriam dar força para ele, encorajar ele, para que ele fosse curado e libertado desta doença. Já ao contrário, a dependência química é uma doença tão grave, tão mal quanto um câncer, ou até pior. Porque o câncer, geralmente, ele mata aos poucos o doente. Mas a droga que o teu familiar usa, ela causa doença em mais 4 pessoas, em média, que morrem também junto ou talvez antes do que o usuário de droga. Então, o usuário, a família, não procura a ajuda. Menos o dependente também, que também não quer. Até chegar no fundo do poço. Então, esse negócio de você dizer que é vergonha procurar ajuda, que você vai encontrar uma cartilha que possa te encaminhar para a sobriedade, isso não existe. A dependência química só é vencida quando você traz ela à tona. Aí a droga vai se enfraquecendo dentro do teu familiar.
no uso do teu familiar. Por quê? Porque você vai tratando ele com amor, mas com amor exigente. E quando você relata o problema do uso da droga dele, você vai procurando a conhecer, a saber, você vai participar dos grupos de mútua ajuda, seja da Pastoral da Sobriedade ou qualquer outro trabalho de mútua ajuda, e você vai conhecer o que é uma dependência e as falcatruas que se escondem por trás do uso de droga, usando os dependentes. Os nossos dependentes, eles são manipuladores, e eu sempre digo que eu creio que os dependentes químicos, se fosse olhar pelo lado artístico, eles seriam todos atores, e as melhores televisões do mundo contratariam eles. Por quê? Porque eles são manipuladores, são mentirosos, e eles sabem como ludibriar o seu familiar. E todos eles que possam estar me assistindo, e eu falo pessoalmente também, não é a culpa do caráter da pessoa. Acontece que a droga desvirtua o caráter do usuário. E já não é mais ele que passa a trabalhar nas suas atitudes, mas sim aquele vício que torna ele uma pessoa sem o caráter, uma pessoa que perde a sua dignidade por causa do uso da droga. Uma pessoa que jamais roubou passa a roubar. Uma pessoa que jamais mentiu passa a mentir. Uma pessoa que jamais enganou alguém passa a enganar devido ao uso da droga. A droga leva a pessoa a isso. Então, eu digo para vocês, a droga, ela se alimenta no anonimato, na vergonha. Porque o próprio usuário, se ele um dia tiver coragem de chegar e dizer: eu preciso de ajuda, eu estou usando droga, a partir daquele momento ele já admitiu 50% da sua cura. Ele já admitiu, porque ele vai encontrar dentro dele esse respaldo e essa força, e vai encontrar pessoas que estão perto dele que vão ajudar ele. Isso se taxa na droga ilícita. Agora, a pior das drogas que nós vimos hoje não é o crack, é a cocaína, e isso o próprio governo, a Secretaria da Saúde, estão muito preocupados, porque a pior droga que está disseminada no meio do nosso povo, principalmente no povo jovem, na tenra idade, o adolescente ou até mesmo crianças, se trata de uma droga lícita que se chama álcool e que é usada e consumida nos melhores lares da nossa sociedade. Então, pais e mães, o álcool é difícil a gente detectar quando uma pessoa perde o controle, porque existe aquela frase ainda: eu não sou alcoólatra, eu uso socialmente. E eu divido essa palavra em duas. Socialmente. Não existe. Tem pessoas que bebem por anos e anos socialmente. Mas tem pessoas que não conseguem beber socialmente e perdem o controle. E daí eles passam a viver essa segunda estrofe. Socialmente, porque eles estão mentindo para eles mesmos que a bebida é socialmente, eu paro quando quero, e aí já está o vício instalado na pessoa. Então eu digo nesta pequena e singela explicação que possa ajudar as pessoas, né? Que possam estar entrando na vida de uma pessoa e que você possa pensar nisso tudo. E eu digo, trata o teu usuário, o teu dependente químico, com muito amor, porque até nós usamos de uma frase: me ame quando eu menos mereço, porque é aí que eu mais preciso. Mas esse amor não pode ser um amor imbecil, um amor bobo, um amor que seja enganado. Esse amor deve ser um amor exigente, um amor que ama, mas exige uma postura, exige um condicionamento desta pessoa, exige um caminho, regras para esta pessoa. Então, esse vídeo que possa servir de trocar esse sentimento de culpa e de vergonha que você tem por um sentimento de vergonha. Que assim seja e Deus nos abençoe. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus.